Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali e Aqui. E hoje a gente vai dar continuidade para nossa maratona aí do Oscar, né? Como vocês já conhecem, já sabem, a gente vai falar sobre A Forma da Água, que é provavelmente o filme mais polêmico, digamos assim, porque ou você ama esse filme ou você odeia esse filme. Então vamos falar um pouquinho sobre essa obra de arte que é A Forma da Água. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha. Então, A Forma da Água é um novo filme do Guillermo del Toro, que é um diretor bastante diferente, bastante peculiar. Ele tem aí alguns trabalhos, né, bem esquisitos, que são bem a cara dele, com destaque para O Labirinto do Fauno, que inclusive é um filme que se passa no mesmo universo de A Forma da Água. Então, se você já está familiarizado com o Del Toro, você já sabe que ao sentar no cinema, você não vai assistir um filme normal, você não vai assistir um filme comum, você vai assistir um filme que foge desse padrão e ele vai te contar uma história que pode parecer comum a princípio, mas que tem ali as suas peculiaridades e as suas estranhezas, e é exatamente isso que a gente tem em A Forma da Água. Então, A Forma da Água vai contar a história da Elise, que é uma mulher muda, e ela se apaixona por uma forma, um deus da água, e aí a gente vai conhecer a história de amor dessas duas criaturas que são tão diferentes entre si, mas que conseguem se compreender muito melhor do que pessoas que são humanos e que são parecidos ou que se consideram iguais. E eu acho que essa é a maior mensagem que A Forma da Água passa. Apesar de ser uma interpretação bem simples, é uma das coisas que mais me impressiona nesse filme, é a forma como ele mostra que o monstro que a gente tem nesse filme, porque ele é um filme de monstro, o monstro que a gente tem nesse filme não é esse bicho que a gente tem, né, esse deus. Ele é, na verdade, uma pessoa, que é o vilão do filme. Ele é um verdadeiro monstro e ele tem atitudes que a cada instante constroem mais e mais essa visão de monstro que a gente tem dele. Então ele é um personagem que você não gosta, ele é um personagem que se mostra cada vez pior, cada vez com atitudes piores, tanto em relação à própria Elise, em relação à própria forma, quanto a mulher dele, a família dele, as coisas que ele faz na vida e a ele próprio. Então eu acho que essa construção do que é um verdadeiro monstro é o que mais me chama atenção nesse filme, porque quando você fala de filme de monstro, você imagina o monstro da Lagoa Azul, você imagina filmes de terror, e esse filme passa longe disso e ele mostra como os verdadeiros monstros podem se esconder nas formas mais comuns e mais parecidas com as nossas. Então ele te traz um pensamento, te traz uma coisa que você embarca nessa história e você conhece esse romance e você torce para que esse romance dê certo, por mais que esses dois personagens sejam tão diferentes do lado de fora. E além de tudo isso, ele é um filme muito delicado, ele é um filme muito romântico e cheio de amor e cheio de mensagens bonitas em relação ao amor. Então eu acho que é sim um dos filmes de romance que eu mais gostei de ver, porque ele foge daquele clichê de romance, ao mesmo tempo que ele se agarra em alguns outros clichês relacionados a diversas outras coisas. Outra comparação que existiu muito aí depois que saiu A Forma da Água é com A Bela e a Fera. É óbvio, né? Eu acho que é bem clara essa comparação, onde a gente tem uma princesa, né? A gente tem uma moça que é comum, ela é simples e ela se apaixona por uma criatura que todo mundo enxerga como um monstro, como uma coisa horrível, e ela consegue enxergar o além. E eu acho que isso é muito bonito dentro desse filme. Inclusive, uma das partes que eu mais amo desse filme e que eu chorei já 500 vezes nos trailers e quando eu assisti o filme, é quando ela explica o porquê dela ter se apaixonado por essa forma, que é o fato de que ele, quando olha pra ela, não enxerga o quanto ela é incompleta e o quanto ela é falha. Ele enxerga só o lado bom dela. Exatamente porque ela é muda e todo mundo naquela sociedade sempre tratou ela como uma pessoa muito diferente, uma pessoa falha, uma pessoa que falta alguma coisa. Ela mostra que a forma, como a forma também não fala do nosso jeito, ela fala de
de outros jeitos, de outras maneiras, eles se comunicam de outras maneiras, usando a música, usando gestos e acho que usando só sentimentos também. Então ela mostra como a comunicação vai muito além de você simplesmente falar palavras soltas que muitas vezes podem não significar nada. Então ele é um filme não só sobre amor, mas é um filme sobre comunicação e é um filme sobre como o amor pode surgir nos lugares mais inusitados e como resta apenas aquelas duas pessoas ou aquelas duas formas naquele romance de quererem e fazerem aquilo dar certo do jeito que der, se comunicando do jeito que der e expressando os sentimentos do jeito que der. Então eu acho que é um filme que fala sobre como o amor, por mais impossível que ele pareça ou por mais estranho que ele pareça, é só você querer, é só você aceitar aquele sentimento. E como eu falei, A Forma da Água é sim um filme polêmico, porque muita gente não gostou desse filme, muita gente não entendeu o filme, e eu acho que tudo bem. Eu entendo as pessoas que não gostaram do filme, apesar dele ser um dos meus favoritos dessa temporada de premiações e desse Oscar. Eu entendo que ele não é um filme pra qualquer um, porque você tem que se deixar levar por essa história e por essas estranhezas e por essas bizarrices, e você tem que estar afim de estar nesse filme. Então, tudo bem se você não gostou, eu acho que tudo bem se o hype e a expectativa desse filme foram muito altos. Inclusive, na minha crítica de Lady Bird, isso foi uma das questões principais que eu levantei. O meu hype pra esse filme não estava tão alto, eu queria só assistir porque eu tava curiosa, porque eu gosto do Del Toro como diretor e eu sei que ele sempre faz coisas fora da caixinha, então eu estava interessada na história que ele tinha pra contar. Mas se vocês ainda não assistiram A Forma da Água, assistam com o coração aberto e vão preparados pra serem sugados por essa história e pra realmente participarem dela, e daí talvez assim vocês consigam entender a importância desse filme e por que ele é tão lindo e por que ele toca tanto e por que eu chorei tanto assistindo. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da crítica de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!